Economia. Informações sobre economia tem o oferecimento de Apter, as melhores soluções para a sua empresa. Apoio também de Princesa, pensou beleza, pensou Princesa, supermercado de cosméticos. 2 lojas no centro de Sorocaba. Olha, Rosana Pires, nós estamos na ponta da linha com o Dr. Newton Silva César Júnior. Ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Sorocaba. Dr. Newton, bom dia para o senhor. O senhor estava em Sorocaba esse fim de semana, o senhor presenciou o que aconteceu aqui na cidade com os estragos do ciclone. Bom dia. Bom dia, Alana. Bom dia a todos. Sim, eu estava aqui em Sorocaba, inclusive aqui onde eu moro, que é o Alto do Campolim, que é uma região que venta muito. Nós tivemos muitas árvores arrancadas, muitos galhos quebrados, enfim, foi uma catástrofe, né, que atingiu a cidade toda. Tá certo, olha, de acordo com o prefeito Rodrigo Manga, ainda tem uma parcela dos moradores da cidade que continuam sem energia, esperam um reabastecimento aí por meio da companhia de energia, né? Mas muitos moradores da cidade ficaram mais de 48 horas sem eletricidade em casa. Há alguma norma, lei que proteja o consumidor e faça com que a companhia de luz faça um ressarcimento depois desse prejuízo de ter ficado tanto tempo sem energia em casa? Olha, a lei do Código de Defesa do Consumidor prevê casos de responsabilidade das prestadoras de serviços públicos, né? E neste caso, pelo mau serviço prestados, a própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem regulamentos que prevêem o ressarcimento nos casos da má prestação de serviço, como é o que aconteceu agora. Então nós temos aqui principalmente 2 casos, um deles que é o perecimento principalmente de alimentos, vacinas, e nós também temos a queima de aparelhos eletrônicos. Então é importante que a população saiba que ela pode sim, em primeiro lugar, se socorrer da própria concessionária de serviços elétricos através do seu site, telefone ou próprio aplicativo, requerendo a indenização pelos danos causados. Então, se aquele consumidor teve, por exemplo, uma geladeira queimada, ele pode pedir o ressarcimento. Aquele comerciante, por exemplo, que tem um supermercado, um açougue, uma farmácia e teve prejuízo, ele pode consultar, ele pode reivindicar pelos próprios canais de comunicação das concessionárias, e sejam qual forem, não só a CPFL, a Enel, a Electro, seja qualquer uma delas, já estão inclusive preparadas para analisar todos os casos de ressarcimento. Porque para algumas situações aí o prejuízo foi grande, né, doutor Newton? Eu acredito aí que o pessoal que estava com a geladeira abastecida pronta para passar o feriadão, inclusive, né, que essa situação toda se decorreu aí no feriado de finados, vê os produtos estragando na geladeira ou então vê eletrodoméstico, eletroeletrônico queimado, não é uma situação fácil. Mas a minha próxima pergunta para o senhor é o seguinte: queimou o meu produto em casa, o meu eletrodoméstico, estragou a carne que eu tava lá com ela no congelador da geladeira. Como que eu faço para provar? Existe isso? Eu preciso reunir provas para pedir essa indenização, esse ressarcimento? Como que eu faço isso? Qual que é o primeiro passo? Olha, esta sua pergunta é importantíssima, e é importantíssimo também que o consumidor preste atenção nos caminhos. No primeiro caso, quando há queima, por exemplo, de aparelhos domésticos, ou aparelhos eletrônicos em geral, ele deve, primeira coisa, se possível, chamar uma assistência técnica autorizada daquela marca. Inclusive já aconteceu comigo aqui 2 vezes, porque eu moro numa região que tem uma oscilação de energia muito grande. Então não é necessário ter catástrofe, viu, para a gente ter prejuízo. Muitas vezes o simples interrompimento do fornecimento de energia e a volta da energia, ela provoca a queima de aparelhos. E eu mesmo já passei por 2 vezes, nos últimos 12 meses, passei 2 vezes por isso. E o que eu fiz? Chamei a concessionária aqui, a empresa que presta assistência técnica autorizada daquela marca, e eles vieram, constataram que a geladeira havia sido queimada
pela oscilação de energia, e aí eles me deram um orçamento, eu aprovei o orçamento, aí eles me deram um laudo, e através desses documentos e através do próprio aplicativo da CPFL, eu fiz todo o procedimento, que é um procedimento muito simples e autoexplicativo, e em poucos dias eu consegui então o ressarcimento. Com relação aos alimentos, se torna um pouco mais difícil, entretanto não impossível. Se o consumidor tiver a nota fiscal que possa provar que ele adquiriu aqueles alimentos, é uma prova em conteste. Mas muitas vezes o consumidor, a pessoa que está em casa, né, não só o comerciante, que o comerciante tem as notas fiscais e fica mais fácil. Mas para o consumidor doméstico, ele pode fotografar, ele pode fazer vídeo e pode, através desses canais que eu já mencionei, né, aplicativo, site, telefonema, requerer o ressarcimento, a indenização. As companhias também estão preparadas, conforme for o caso, mandar técnicos até o local para constatar, para averiguar. No caso, no exemplo que eu dei, que aconteceu comigo, eu informei o dia e a hora do interrompimento da energia elétrica. E aí, as companhias, eles têm lá relatórios e sabem o dia e a hora em que houve o interrompimento da energia elétrica e em que local que aconteceu isso. Então fica fácil e é um procedimento muito simples. Entretanto, pode acontecer que as companhias não queiram, se recusem a ressarcir. Eu sugiro que em segundo momento façam uma reclamação na ANEEL, pelo próprio site. Não tendo resposta, procure o PROCON, inclusive através dos canais virtuais. Existe o canal consumidor.gov.br, que pode ser feita a reclamação, e mesmo assim, em casos mais difíceis ou em casos de pessoas jurídicas, por exemplo, eu aconselho que se procure um advogado de sua confiança e aí sim, se for o caso, ingresse na justiça. Legal, olha, estamos aqui ao vivo no Jornal da Manhã, agora 9h06, conversamos com o Dr. Newton Silva César Júnior, ele que é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Sorocaba. Nós falamos aqui a respeito de questões de ressarcimento. Você, morador de Sorocaba, que teve um problema aí com a falta de energia, acabou perdendo produtos alimentícios, também algum eletrodoméstico da sua casa queimou, como que faz para ressarcir, para ser indenizado depois de toda essa situação? Doutor, obrigada por sua participação, orientação aqui importantíssima para o ouvinte da Jovem Pan Sorocaba. O senhor falou que é preciso entrar em contato com a ANEEL, então, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Também existe o PROCON, que defende aí os direitos do consumidor, e também o site consumidor.gov.br. Algo mais a destacar? A OAB Sorocaba, ela mantém uma consultoria para o morador da cidade que quiser saber de mais informações a respeito desse assunto, doutor? Olha, nós temos lá a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que está dando todas as orientações necessárias. Existe também um serviço de assistência jurídica gratuita proporcionada pela a Prefeitura de Sorocaba. Existe também o Concilia, que é da Prefeitura, onde as pessoas também podem procurar para requerer as indenizações. Também os juizados especiais cíveis também estão preparados para isso. E também, finalmente, é importante deixar claro para o ouvinte que não são só esses casos que geram o dever de indenizar. Todo prejuízo que o consumidor tiver ou tiver tido com o interrompimento da energia elétrica é passível de indenização, como, por exemplo, alguém que deixou de prestar um serviço. Vamos imaginar aquele que presta um serviço de casa e ficou sem energia, não pôde ligar o seu computador, ficou sem internet, enfim. Então existem aí vários casos que devem ser analisados e devem ser, sim, levados ao conhecimento da companhia, mesmo que você tenha um prejuízo pequeno. Vamos imaginar, você estava se preparando aí para um churrasco, estava com toda a carne aí preparada
E aí não pôde fazer, a carne pereceu, a gente sabe que a carne, uma vez descongelada, não é possível que seja recongelada, e aí o prejuízo existe. Mesmo que seja pequeno, vá atrás. Eu tenho a convicção que as companhias de energia elétrica estarão sensíveis para fazer o ressarcimento. E eu que agradeço profundamente a oportunidade de levar esses esclarecimentos para a população e coloco aí a nossa comissão e a Ordem dos Advogados da subseção de Sorocaba à disposição também. Legal, então, olha, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o Dr. Newton Vieira César Júnior, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Sorocaba. Fica então toda essa orientação. Vale lembrar que o telefone da OAB Sorocaba é o 15-3228-6652, repetindo, 3228-6652. Um bom dia para o senhor, Dr. Newton. Um bom dia, obrigado pela oportunidade. Vamos sair para mais um café? Já voltamos?